Com novo desfalque, Flamengo finaliza a preparação para o jogo contra o Altos do Piauí. Flamengo limita a participação de sócios off-Rio. Flamengo desiste da contratação de volante após jogador recusar redução salarial. Flamengo não desiste de contratar volante da França. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, beleza? Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do nosso Mengão queridão. Após vencer o jogo de ida da série contra o Altos do Piauí por 2-1 pela Copa do Brasil, o Flamengo pode até empatar na volta que se classifica às oitavas. Mesmo assim, a preparação do Flamengo foi intensa no CT Ninho do Urubu, especialmente pela vontade de sair dessa má fase, visto que a vitória não veio nos últimos 3 jogos. Com as atividades encerradas, o foco é total no confronto diante da equipe piauiense. O Flamengo perdeu uma peça importantíssima para esse jogo. Felipe Luiz, o lateral, deixou o confronto diante do Botafogo com dores na panturrilha direita e exames, infelizmente, constataram lesão grau 2 no local. O camisa 16, ele já está em tratamento e não tem tempo de retorno estimado pelo departamento médico. Que coisa, hein, meu? Com a contusão, o jogador se junta a outros 5 já lá no departamento médico. Santos, Vitinho, Matheus França, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Em compensação, o Flamengo deve contar com 2 reforços importantes. Mateuzinho e Pedro treinaram com o grupo ao longo da preparação e tem tudo para estar à disposição de Paulo Souza. O lateral, ele não entra em campo há quase um mês, enquanto o atacante foi poupado do jogo contra o Botafogo por desgaste muscular. Além disso, o Rodrigo Caio também deve estrear na temporada, após 6 meses afastado dos gramados por lesão no joelho. O Flamengo vai enfrentar a equipe piauiense nessa quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Prime Video. Pessoal, nessa segunda-feira, após votação em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, ficou decidido que o clube vai limitar a quantidade de sócios contribuintes que poderão participar de decisões da instituição. Agora, apenas 1.000 associados fora da cidade do Rio de Janeiro terão influência no poder do Flamengo. Tal regulamentação gerou muitas críticas por parte dos torcedores e pessoas que atuam no ramo futebolístico. Quem são os off-Rio? É todo torcedor que está a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Agora, somente 1.000 associados poderão fazer parte dessa categoria, diminuindo cada vez mais o colégio eleitoral do Flamengo e o poder de decisão da nação rubro-negra. Então, a gente tem poucas pessoas tomando decisões por 42 milhões pela nação rubro-negra. Isso não é justo. A gente que torce por um clube aberto, de um colégio eleitoral expansivo, democrático, de muitas vozes, fica muito triste com uma decisão dessa. Segundo se sabe, essa nova medida fará com que o colégio eleitoral do Flamengo diminua para as próximas eleições, que vão ocorrer somente em 2024. Essa nova medida gerou grande movimentação nas redes sociais. Muitos torcedores do Flamengo de outros estados que tentam participar do clube foram contra essa decisão. E essa parceria off-Rio do Flamengo é muito importante. Basta lembrar da grande presença da nação em jogos do Flamengo no Piauí, diante do Altos pela Copa do Brasil e do Botafogo em Brasília pelo Brasileirão. Em 2019 para cá, o Flamengo tem tido uma queda em seus sócios no clube. De 145 mil sócios, o clube agora conta com 69.175, ou seja, perdeu mais da metade em 3 anos. Também na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo reprovou uma emenda ao estatuto que visava proibir a participação de sócios integrantes de algum dos poderes do clube durante o processo eleitoral. Dessa forma, um dirigente, por exemplo, não poderia concorrer a cargos públicos. Por fim, o presidente Rodolfo Landim, que estava presente na reunião do Conselho, defendeu o trabalho realizado pelo departamento médico, que tem sofrido com muitas críticas da torcida, sobretudo a partir desse último ano. Uma vergonha o que aconteceu ontem. Os
conselheiros, eles votaram na mesma sessão e aprovaram que se o dirigente tiver um cargo político, ele vai participar normalmente das eleições do Flamengo, ou vice-versa. Que é o caso do Braz, que é vereador, é o caso do Landim, que quase foi para o conselho da Petrobras. É muito preocupante isso, nação. Essa diretoria está tomando conta do Flamengo completamente. O pior é que a gente não tem para onde correr. Eles limitaram os sócios, Rio também. Uma tremenda barbaridade que demonstra que estamos nas mãos desses elementos e não temos para onde correr. Por favor, salvem o nosso Flamengo das mãos desses caras. A gente tem que fazer alguma coisa. Eles estão dominando. O pessoal do Departamento Médico do Flamengo está movimentado em 2022. Já são 16 baixas médicas, isso sem considerar, jogadores poupados, lesionados em seleções sul-americanas, atletas com aquela doença e outras viroses. É o pior início de temporada no estaleiro do Flamengo nos últimos 5 anos. Para efeito de comparação, o levantamento considerou apenas os primeiros 26 jogos de cada temporada, o número de partidas realizadas pelo Flamengo até aqui em 2022. O clube com menos lesões foi em 2016. O Flamengo viu o panorama mudar ao longo dos últimos anos. Se antes o departamento médico era elogiado e valorizado pela torcida, esses consecutivos casos desse ano mudaram o tom dos torcedores e as cobranças aumentaram em 2022. O quadro fica assim: em 2018 foram 6 contusões, 2019 foram 10, 2020 11, 2021 foram 9 e 2022 16. Procurado, o clube checou os dados com a reportagem, mas preferiu não se pronunciar oficialmente sobre esse assunto. É realmente alarmante essa situação das contusões dos jogadores do Flamengo. Alguma coisa precisa ser feita. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, se você está gostando do vídeo, então, por favor, manda brasa no like. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão queridão, sem enrolação e sem fake news. Se inscreve aí, aperta o sininho, me dá essa moral. Pessoal, especulado no Flamengo, o volante Vidal está em fim de contrato com o Inter de Milão, onde tem vínculo com o clube italiano até meados desse ano. Nesse sentido, o jogador nunca escondeu o desejo de vestir o manto sagrado nas redes sociais. Segundo as informações do jornal Olé, o chileno não estaria disposto a negociar uma redução salarial para se enquadrar nos moldes do clube. Como resultado, o veículo argentino sinalizou que o sonho do Flamengo em ter Vidal está próximo de um desfecho negativo. A proposta do Flamengo não agradou o Vidal e a negociação parece ter chegado ao fim. Isso porque o Flamengo também já sinalizou ao jogador que não está disposto a aumentar o seu salário, que já foi bem elevado. Portanto, de acordo com o portal Ficha Gés, o chileno poderia ter como rumo o futebol asiático ou a Major League Soccer, onde sabe que possui mercado e vai ter uma grande oportunidade de ganhar muito. Pessoal, que o Vidal é um grande jogador, ninguém discute isso. Mas que ele já está velho, E a gente já está cheio de velho lá no nosso elenco, concorda comigo? A média de idade do nosso time é de 30 a 32 anos. E isso não é nada bom para o desempenho de um time que quer ser campeão de tudo. Vai com Deus, Vidal, seja muito feliz e vê se para de ficar fazendo postagem dizendo que ama o Flamengo. Ama nada, cara, você ama é o teu bolso. Pessoal, mercado da bola aqui para a gente encerrar, O Marcos Braz, ele já trata novamente uma missão para trazer o antigo sonho. Trata-se de Thiago Mendes, que ficou próximo da Gávea no ano passado. O volante tem contrato com o Lyon da França até junho de 2023, ou seja, os franceses precisam fazer dinheiro com o jogador. Ele foi especulado em clubes da Premier League, principalmente o West Ham, mas seu foco continua sendo no Flamengo e seus representantes esperam uma nova proposta do Mengão. O Paulo Souza é o principal entusiasta da sua contratação. Na visão do técnico, o jogador é tudo o que ele precisa
para o meio de campo do Flamengo. Apesar do alto nível jogado por João Gomes, o garoto não tem um companheiro que esteja ao mesmo nível. Andreas quebra um galho ali e outro aqui, mas não engrena e não agrada. O mesmo serve para Thiago Maia, que oscila demais durante os jogos. Por isso, o Marcos Braz tem a grande chance de realizar um desejo antigo do Flamengo. O vice-presidente classifica o jogador como acima da média e que tem tudo para se tornar um grande ídolo da torcida rubro-negra, caso seja contratado. As conversas entre as partes já existem e provavelmente serão intensificadas ao longo dessas semanas que vem por aí. Sei lá, eu não conheço esse jogador. Falam muito bem dele, agora eu não conheço. Se você conhece, coloca aí, me ajuda aí. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola na rede, porque aqui é Flamengo na veia, meu querido.